No sábado, o Palmeiras voltou a vencer e, mais do que vencer, voltou a fazer gol depois de 4 jogos. Vamos além, Roger Guedes recupera, enfim, o futebol que o projetou no ano passado, na temporada passada, em 2016. Gostou do que viu, Edmundo? Gostei. Aos poucos o Palmeiras está retomando o seu caminho. O Cuca está colocando, de fato, os jogadores que ele gosta, a maneira, implantando o sistema que ele gosta. Pegou um time muito certinho, que é o time do Fluminense, apesar de estar bem desfalcado. E venceu e convenceu. Jogou bem, criou oportunidades. E na figura do Roger Guedes teve o melhor homem em campo, né? Foi quem fez as grandes jogadas que resultaram em gols. Fazia 4 jogos que o Palmeiras não fazia gol, mas criou bastante, fez 3, poderia ter feito até mais. PVCzinho, o Palmeiras recuperou ontem 25% dos desarmes no campo de ataque. Eu estou falando disso porque a característica que o Cuca vinha dizendo que esse elenco é um elenco diferente do jeito que o time jogava no ano passado. O elenco não tem a característica para jogar como jogava no ano passado. E aos pouquinhos ele recupera essa capacidade que o time do ano passado tinha. No ano passado foi o time que mais roubou bola no terço ofensivo, no último terço do campo. Na verdade, do meio campo para frente, foi o time que mais roubou bola. E nos últimos 3 jogos, o Palmeiras tinha roubado uma bola no campo de ataque. Contra o Internacional, contra o Atlético e contra Coritiba, tinha um desarme no campo de ataque. Ontem foram 9, foi um terço dos desarmes foram no campo de ataque. Ou seja, é um time que está mais parecido com o que o Cuca deseja. Ele disse isso, né? Que pela primeira vez ele sentiu o trabalho do ano passado, agora em 2017. Agora, aí é um time que ainda erra muito, né? Teve uma quantidade de erros de passe no primeiro tempo, principalmente, muito erro de passe, muito desperdício. O time se esforça muito para roubar a bola, rouba e entrega de volta, que era uma característica do time do segundo turno do ano passado. Mas jogou uma partida boa. Agora vai fazer 2 jogos fora de casa. Vai jogar contra Santos fora de casa e contra Bahia fora de casa. Em 2 lugares onde o Palmeiras historicamente também tem problemas. Volta com poucos pontos. Depois é que volta ao Allianz Parque para pegar o Atlético Goianiense. Então, a tabela é uma tabela difícil nessa semana para o Palmeiras, mas ele vai para essas viagens com 3 pontos, ou seja, com um pouco mais de tranquilidade, subindo para o 12º lugar. Zinho, o Abelão trabalha o Richarlison para o jogo. O Richarlison, momentos antes do embarque para São Paulo, pede para não jogar envolvido numa negociação com o próprio Palmeiras. Rapaz, a negociação não sai e o Richarlison vai ter que encarar todos os companheiros de volta no vestiário, o treinador que deu uma estilingada nele. O Abelão foi muito duro com o Richarlison, disse que fosse filho dele, nunca o sujeito faria isso, porque o Richarlison faltou com... Vamos ouvir então o Abel, melhor do que a gente reproduzir aqui, o Zinho já comenta. Não jogou, perdemos, não fez falta nenhuma. Se tiver que voltar, volta. Se não tiver que não voltar, não volta. Eu quero jogador com disposição, também estava dando campo e corra. Ontem ele tirei da equipe porque ele falou que não estava com a cabeça para o jogo. Não acho que o jogador tenha que ser punido. Se ele ficar lá, ou vier para o Palmeiras ou for para outro lugar, são situações que um jovem passa, né? Ele tem 20 anos, então a gente tem que entender que é um menino, que às vezes tem uma situação ou outra que a gente tem que levar em consideração, mas não acho também que ele tenha feito errado. Ele se posicionou em cima de uma coisa que ele pensa. Não, porque eu acho que ele foi usado. Se de repente ele for usado, isso não significa dizer que estava dentro da consciência dele, dentro do caráter dele. O futebol hoje ele é muito manipulado, sabe? É muito empresário para um jogador. Ele parece que são 3, não sei bem. Os caras também têm que ensinar, tem que ter conduta. Os caras só pensam em causa própria. Você consegue chegar a um denominador comum? Vai um jogador para cá, vai 1 ou 2 daqui para lá, fortalece lá, encaixa o que se imagina que tem que encaixar aqui e fica todo mundo de bem. É isso que a gente espera que aconteça. O cara não pergunta mais nada sobre isso, que é muito desagradável. E meu tipo de procedimento, o que eu tenho na minha vida, em todos os segmentos, ele é muito diferente do que aconteceu. Então, ficar falando de uma coisa que eu não tenho um hábito, que não faz parte do meu cotidiano, é muito... É difícil, cara.
O Palmeiras é muito grande, o Cuca é meu amigo, Alexandre Matos conheço pouco, não conheço a direção do Palmeiras. Não posso falar porque também não sei como é que se passou, entendeu? Só sei que o jogador pediu para não jogar e ponto final. Eu, no lugar dele, estaria igual ele, brabo. Não estaria nem um pouquinho diferente. Porque fica sabendo ele 2, 3 dias, um dia antes do jogo, que um jogador tem uma proposta de um outro clube. Se ele fosse de onde fosse, eu ia ficar também. Mas eu conversei com o Abel, até em cima dessa amizade que eu tenho, e expliquei para ele que o Palmeiras fez tudo o que podia fazer dentro da lei. O Palmeiras fez de diretoria para diretoria há um tempo atrás. Se os empresários levaram isso agora ao conhecimento, é com eles que tem que ser cobrado. Não é com o Alexandre ou com o Palmeiras em si. Pois é, Zinho, os clubes lavaram as mãos dizendo que negociação acontece em todos os cantos do mundo, entre diretorias não há nenhum conflito, né, ético, de interesse, porque foi tudo muito às claras e ficou tudo na conta dos empresários, né? São dois os empresários. São dois. O que eles estão acusando mais é o Renato, o Richardson é agenciado por 2 empresários. Mas esse limite entre o papel dos empresários e do próprio atleta? É isso que eu ia falar, assim, esses empresários não vão entrar no campo, quem vai entrar é esse menino. E as declarações do Abel foram fortes, né? Com toda a razão, tá chateado, um jogador importante demais pro esquema tático dele. Um time que tem limitações. O Abel não tem tantas peças assim. O Richardson é importante pro esquema de jogo dele. Aí o jogador pede para não jogar, o treinador está pensando no time dele. E o jogador, claro, estava pensando numa negociação, uma parte financeira importante para a vida dele. E não tinha cabeça para jogar também. Acho que a condução foi toda errada da negociação. Eu estava no programa aqui no Fox Rádio e o presidente Fluminense entrou e disse que só recebeu essa proposta na terça-feira. Terça-feira da semana do jogo. Então acho que essa negociação na semana do jogo foi totalmente errado, né? Então... ruim, eu me preocupo com o atleta, com o jogador, porque ele vai continuar no Fluminense. Não sei como é que vai ser o comportamento do torcedor com ele. E do grupo? Os jogadores não, porque os jogadores também vivem isso, sabem o que acontece, proposta daqui, proposta dali. Eu acho que os jogadores podem até dar uma orientação, chama atenção, pô, cara, tu podia ter ido pro jogo. Mas assim, a fala do treinador que ficou chateado, e eu entendo o Abel, acho que o Abel tem todo o direito de ficar chateado, mas a sequência do jogador que é jovem, 20 anos, a gente está falando de um garoto de 20 anos e que vai ter uma pressão em cima dele. O torcedor vai pressionar, se não joga bem, não sabe, o torcedor é paixão. É o que o jogador faz no momento ali. Se o Richardson vai no próximo jogo, faz gol, joga bem, tudo bem. Mas ele não vai bem, vai vir uma cobrança, o torcedor começa a vaiar, pegar no pé, vai ser importante. Agora a direção, o Abel, com toda a chateação que ele está, brindar esse jogador porque ele é importante para o clube. É importante para a sequência do Fluminense, que tem um elenco já curto. Edmundo, a última palavra, com perdão, né, do trocadilho. Porque estamos aqui no nosso programa de domingo. Nos seus casos, tantos, né, nas mais diferentes equipes pelas quais você jogou, a última palavra era sua ou do seu empresário? A última palavra sempre é minha. O jogador é que dá a última palavra. No caso, o empresário tentou criar um mal-estar, criar uma situação para que não tivesse mais clima para ele jogar no Fluminense e forçar uma negociação. Isso para mim ficou muito nítido. E eu acho que o atleta não pode se envolver nisso. A gente ouve toda hora a gente escuta, quando tem uma proposta, o jogador fala, isso não é comigo, é com o empresário, meu negócio é só jogar. Essa é a postura mais correta. É isso que deveria ter feito o Richardson. Deveria ter ido para o jogo. Aquele jogo ali não proibia ele de ser negociado. Então ele deveria ir, jogar, correr, se doar ao máximo, como ele tem feito nesse campeonato. E foi isso que despertou o interesse do Palmeiras. E se a negociação se concretizasse, ótimo. Agradecer ao Abel, porque é nas mãos do Abel sob o comando do Abel que ele está jogando o seu belo futebol. Com a vitrine fluminense que ele conseguiu o status de jogador conhecido nacionalmente, com todo respeito ao América. Lá o alcance era menor,
e foi o Fluminense que foi lá e percebeu isso, só ficou ruim para ele. Porque o dirigente do Fluminense não gostou da postura dos dirigentes do Palmeiras. E aí, por isso, não quer mais negociar. Olha, eu não tinha visto a mídia social do Richarlison. E se ele pediu desculpa, é a vida que segue. A gente está aqui porque é nossa função, analisando todos os lados, e faltava o lado dele. Ele pediu desculpa, ele está arrependido, diz que não é covarde, que não é mercenário. Não teve a intenção de. Eu acho que ele foi juvenil, né? Ele foi imaturo. E assim, algo muito dentro de quem tem 20 anos. Né? O Fluminense divulgou a nota hoje dizendo que. Mas não precisava fazer essa negociação nessa semana, não podia esperar um pouquinho também? Então, mas é o que você disse. No final, história em quem? Nesse cara aí que tá chorando. É o garoto. Peraí, vamos por partes. Acho que tem uma coisa que antigamente não existia no futebol brasileiro, que era a negociação durante o campeonato. Você começava o campeonato num clube, jogava, você ia até o final com aquele clube. Mudou. Então, eu prefiro como era antes. Mas o fato é que você pode ter 6 jogos e jogar. E 6 jogos no máximo e se transferir. Iria fazer o 6º jogo contra o Palmeiras se jogasse. O 7º contra o Grêmio. Então o que eu quero dizer, PVC? Mas nem o 6º jogo contra o Palmeiras iria anular a negociação. Não iria anular, mas a negociação ia começar na terça. Segura na terça, joga o jogo. Mas era isso que estavam fazendo, gente. Mas como é que foi proposta? Fizeram a proposta. Não, mas é isso que eu tô falando. Mas na semana do jogo. Mas segura, deixa ele jogar o jogo. Era o último jogo antes do. Ele poderia jogar esse jogo. Se eu faço a proposta na segunda-feira, eu fecho o negócio na terça? Não, aí ele não joga mais. Então, ele não joga mais dependendo do Fluminense. O que o Palmeiras fez foi fazer a proposta na terça. E era para não vazar até o sábado. Não, eu não estou criticando se o Palmeiras fez ou não. Eu só acho o seguinte, ele poderia jogar esse jogo que não impediria ele transferir. Se ele tivesse jogado, você discutiu o negócio de ele fazer a proposta na terça-feira. Se não fizesse a proposta na terça-feira... Ou vazar essa negociação. Aí é que os dois clubes disseram que quem vazou foi o empresário. Porque você fazer a proposta na terça-feira, diante da regra que está posta, que você pode ter 6 jogos e depois se transferir, você faz a proposta na terça, porque você está vendo que o 6º jogo é no sábado e o 7º jogo é na outra quarta. Então, se eu faço a proposta só na segunda-feira que vem, eu não tenho um tempo hábil para fazer a negociação. Não. Aí isso é que eu discordo. Porque aí eles podem falar. Tem um tempo tá tendo essa negociação, o jogador não vai jogar o 7º jogo. Foi vazar. Aí tem um motivo para ele não jogar o 7º jogo. Tem uma proposta. Se ele não joga contra o Grêmio, era mais plausível. É isso aí. Não joga porque não quer completar o 7º jogo. É isso, essa é a minha opinião. Pode não ter sido a intenção. Eu não acredito que os dirigentes do tamanho, da grandeza do Palmeiras tenham tido esta intenção. Mas que desestabilizou muito o adversário, o Palmeiras ganharia. Jogou o menino na fogueira. Desestabilizou completamente o Fluminense na semana do jogo. O que eu estou dizendo é assim, era melhor que não tivesse a proposta. Mas a proposta, se você vai fazer a proposta para o Fluminense, tinha que ser na semana. Se eu faço na segunda, não dá tempo dele não jogar na quarta. É o que a gente discorda, enfim. Porque ele jogando contra o Palmeiras, ele faria o 6º jogo. Ele não estaria impedido ainda ia jogar pelo Palmeiras. Mas ele ia jogar contra o Palmeiras. Ele estava escalado para jogar contra o Palmeiras. Mas ele faria o 6º jogo, não era o 7º. Tinha uma negociação. Quem vazou a negociação foi o empresário. Como chegou no jogador, o jogador disse, não quero jogar. Agora, não era para ter chegado no jogador até o sábado. Era para ter chegado no jogador no domingo de manhã. Aí fecha o negócio ou não fecha o negócio. Por isso que os dois clubes acusaram o empresário. Não troca de empresário, né? O Fluminense não acusou o Palmeiras. O Fluminense deixou claro que houve uma proposta feita de clube para clube. O Palmeiras também está trazendo um jogador para o meio campo. O Bruno Henrique, ex-Palermo, ex-Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, deve fechar nessa semana. O Palmeiras entende que o Felipe Melo está machucado, que precisa de mais um volante. O Bruno Henrique deve chegar a 4,5 milhões de euros, é o valor do negócio.